Este exercício simples é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a reconhecer os padrões de suas verdadeiras crenças, que são o subproduto de memórias, percepções, julgamentos e desejos. Ao responder honestamente a cada pergunta, você será capaz de juntar os elementos de suas crenças subconscientes que podem projetar nova luz sobre as experiências que você trouxe para a sua vida. Como mencionei antes, não há absolutos quando se trata de crenças subconscientes. Este exercício foi elaborado para fornecer uma diretriz e identificar apenas padrões gerais. Aqui está o que as informações no gráfico preenchido indicam. A afirmação 1 ajuda-o a reconhecer que você às vezes atrai ou atraiu no passado pessoas em sua vida com características que você menos apreciava em seus próprios cuidadores de infância. Embora possa não ser uma escolha consciente de sua parte encontrar tais indivíduos, também não é uma coincidência. Como você percebeu essas qualidades negativas quando era criança e tinha na época uma forte aversão a elas, você criou uma carga emocional sobre elas. Sua aversão pela qualidade negativa, como receber críticas ou ser ignorado, tornou-se o imã que atrai diretamente essa qualidade para a sua vida quando adulto. Naturalmente, essas características são muitas vezes ofuscadas por outras que você prefere e pelas quais você também se sente atraído de maneira positiva. Isso é comum em relacionamentos e amizades românticos nos quais, no início, tendemos a ver apenas os atributos favoráveis que queremos ver. Uma atração inicial de romance ou confiança nos seduz para um relacionamento que acabará por inflamar nossas aversões mais fortes e profundas. Talvez seja por isso que não é incomum, no calor de uma discussão, ouvirmos a comparação de nosso amigo ou parceiro com nossa mãe, pai ou outro cuidador de infância. Sinceramente, ele sente-se assim porque nossos relacionamentos adultos estão espelhando toda a gama das respostas de nossos cuidadores ao mundo. Em um nível subconsciente, podemos desenvolver a crença de que aqueles com más qualidades são pessoas más. A afirmação 2 ajuda-o a reconhecer que as reações que você costuma esperar dos outros são as mesmas qualidades que considerou boas ou positivas em seus cuidadores primários. Portanto, não é surpreendente que as expressões de amor, cuidado, carinho e atenção cuidadosa que você procura em seus relacionamentos mais íntimos são as que percebeu como positivas no início da vida. Elas foram benéficas para você e você ainda as vê dessa maneira como adulto. Você acredita que elas são boas e que aqueles que possuem essas qualidades são pessoas boas. A afirmação 3 traz uma percepção das coisas que você deseja e de que mais precisa na vida a partir da perspectiva de uma criança. Em última análise, a resposta a esta pergunta ilustra que, apesar de que agora você possa ser adulto, você ainda está procurando essencialmente os mesmos objetos de desejo ou de anseio que procurava quando era jovem. A diferença é que agora você habitualmente procura obtê-las de maneira mais sofisticada e adulta. Embora as afirmações de 1 a 3 sejam interessantes e possam projetar alguma luz sobre padrões em sua vida, a afirmação 4 é a principal razão para você fazer esse exercício. Ela sugere que, subconscientemente, você pode, na verdade, estar colocando em curto-circuito a grande alegria e as realizações que são possíveis em sua vida, tentando atender às suas necessidades, usando versões atualizadas das técnicas que aprendeu quando criança. Somos criaturas do hábito. Assim que encontramos algo que funcione, tendemos a ficar com ele. Isso pode ser saudável, se esse algo for uma homenagem e um processo de afirmação da vida. Mas pode ser insalubre e destruir nossos sonhos mais profundos, se for desonroso para nós ou para os outros, e se for uma maneira tortuosa de superar os obstáculos da vida para conseguir o que queremos e o que precisamos. Só para insistir, não há certezas neste exercício. As perguntas são planejadas para iluminar possíveis padrões de crenças subconscientes que podem estar bloqueando nossa alegria, nosso sucesso e a abundância que nossa vida experimenta atualmente. Não podemos reconhecer esses padrões em nós mesmos, mas eles são revelados no exercício, porque se espelham em nossos relacionamentos. Sempre que ofereço este exercício em um seminário, faço minha própria cópia do quadro. E cada vez que o faço, aprendo algo novo. Embora eu já tenha perdido a conta de quantas vezes compartilhei o processo, sempre me vejo pensando em uma característica diferente, que descreve meus cuidadores ou lembrando-me de outra maneira que eu superei os obstáculos da infância. A razão pela qual nossas respostas podem variar é porque mudamos ao longo da nossa vida. E conforme fazemos isso, nossas perspectivas também mudam, inclusive aquelas em nosso passado. Este quadro oferece uma janela poderosa para o
uma janela poderosa para o complexo mundo de crenças subconscientes. No entanto, só porque o exercício é rápido e fácil, por favor, não pense que não é eficaz. Eu pessoalmente testemunhei que as aguçadas percepções que emergiram dessas perguntas simples giram em torno de casos extremos, que vão desde pessoa à beira de tirar suas próprias vidas, até problemas de saúde que estavam roubando a vida de alguém que queria viver. E tudo que os participantes fizeram foi espiar os primeiros anos de sua memória e perceber que suas crenças mais preocupantes nem eram as deles, mas vinham de seus cuidadores. Então, eu convido você a usar este quadro mais de uma vez, especialmente quando você está passando por grandes mudanças ou desafios em sua vida. Durante esses momentos, os problemas que às vezes são mais difíceis de ver em você mesmo tendem a vir à tona em seus relacionamentos com os outros. Quando eles o fazem, é geralmente de uma maneira que não pode ser perdida. É também nessas ocasiões que suas crenças profundamente ocultas estão mais disponíveis para a cura por meio da integração em sua percepção consciente. Acreditando na realidade. Não é incomum que as pessoas tenham resistência à ideia de que a crença desempenha um imenso papel invisível em suas vidas. Afinal, quanto poder algo tão simples como uma crença realmente poderia ter? Código de Crença 18. Em nossos maiores desafios da vida, com frequência descobrimos que nossas crenças mais profundamente ocultas estão expostas e disponíveis para a cura. Vivemos em um mundo onde somos condicionados a pensar que a mudança acontece como resultado de força bruta. Quando queremos ver algo feito de maneira diferente, somos ensinados que devemos martelar a realidade existente a fim de que essa mudança realmente aconteça. Seja a cirúrgica remoção de um tumor, o grito com que proclamamos nosso voto para que seja aceito, ou a derrota militar de um ditador. O pensamento convencional tem sido o que, se nossa ação não exigir muito esforço, provavelmente não vai funcionar. Assim é realmente possível mudar nosso mundo, nosso corpo ou qualquer objeto, ou fato por meio de um poder invisível que todos já possuem. Essas são boas perguntas. Talvez a melhor maneira de respondê-las seja por meio de um exemplo. A seguinte história ilustra o poder que pode vir do foco da crença de uma pessoa. Neste caso, a de um homem que consegue espelhar por meio de seu corpo o sofrimento experimentado por outra pessoa. Nesse exemplo, descobrimos que não era apenas a pessoa com a crença que mudou para sempre, mas também que isso ocorreu com a vida daqueles que testemunharam isso. Cheguei ao local da conferência no fim da tarde para preparar a apresentação que eu faria bem cedo na manhã seguinte. Depois de encontrar alguns amigos que vieram mais cedo pelo mesmo motivo, concordamos em que faríamos um almoço tardio ou jantar mais cedo e dedicaríamos o restante da noite para trabalhar em nossos programas. Estávamos sentados no restaurante por apenas alguns minutos quando percebemos que algo estava acontecendo na entrada, onde vários convidados esperavam para se sentar. Foi difícil não notar o burburinho típico de cerca de 200 amigos, apresentadores e hóspedes do hotel que faziam suas refeições. De repente chegou a uma abrupta parada, como a onda silenciosa que se move por um público quando ele percebe que o show está para começar. Todo o restaurante rapidamente ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para a frente da sala, para o grupo de pessoas que acabaram de entrar e o homem a quem elas cercavam. Eu era um daqueles que haviam ficado muito surpresos com o que viram. Enquanto observava a hostess guiar a comitiva de 10 ou mais pessoas entre as mesas, eu não conseguia desviar os olhos do homem no centro do grupo. Ele era mais alto do que aqueles ao seu redor. Tinha olhos pacíficos, cabelos grossos, escuros e cacheados, e uma barba igualmente espessa e muito cheia que cobria a maior parte do seu rosto. Estava vestido com um conjunto de roupas soltas, todas brancas, quase indistinguíveis uma da outra, que contrastavam com a leves, e camisetas que eram o uniforme da maioria das pessoas na sala. Uma coisa era certa: esse homem não era um local. Mas não foi isso que atraíra a nossa atenção. Graças à combinação de suas vestes, cabelo e barba, esse homem imediatamente obteve uma resposta poderosa das pessoas na sala. Eu ouvi sussurros comparando-o a Jesus. Quando passou por nossa mesa, seus olhos encontraram os meus e nos cumprimentamos com um leve aceno de cabeça. Então vi claramente o que eu apenas suspeitava depois de observá-lo de uma certa distância. Do centro da testa até a ponta do nariz e no espaço entre as sobrancelhas, a ferida não podia ser confundida de tão perto. Era uma cruz, mas não qualquer cruz. Lá, estampada no rosto do homem, havia uma ferida aberta que formava as proporções perfeitas de uma cruz cristã.
sem bandagens para cobri-la, se definia como uma combinação de sangue fresco e seco. Quando ele passou e ergueu a mão em um gesto sutil de olá, pude perceber que sua testa não era o único lugar onde seu corpo tinha uma lesão. Suas palmas estavam envoltas em uma gaze branca que combinava com as roupas, isto é, exceto onde o sangue vazava pelas bandagens e manchava o tecido. Enquanto ele caminhava em direção à sua mesa, outros seguiam em seu grupo, simplesmente olhavam para mim com um pouco de irritação no olhar, como se dissessem: qual é o problema? Você nunca viu um homem sangrar assim antes? Eles estavam obviamente acostumados a receber tais olhares enquanto faziam suas visitas públicas. Quase instantaneamente uma palavra despontou em minha mente, e tão silenciosamente quanto pude, sussurrei de maneira quase instintiva: estigmas. Este homem estava vivendo com estigmas. Quando o grupo se sentou, aos poucos os sussurros foram retomados na sala enquanto os outros comensais voltavam às suas refeições e conversas. Embora eu certamente já tivesse lido sobre o fenômeno dos estigmas, casos em que as pessoas se identificam tão vigorosamente com as feridas de Jesus causadas pela crucificação, que elas também as manifestam em seus corpos. Eu nunca realmente vi um exemplo vivo. No entanto, aqui estava precisamente essa pessoa, sentada a cerca de pouco mais de 9 metros de distância de mim, preparando-se para uma refeição no restaurante de um hotel. Logo descobri que ele fora escalado no último minuto para ser um dos apresentadores da conferência. Imediatamente, perguntas começaram a correr pela minha mente. A mais óbvia era simplesmente: como isso acontece? Como podem as crenças de um homem ser tão poderosas a ponto de se manifestar com as feridas físicas que eu estava vendo em seu corpo? Mais tarde, descobri que havia feridas adicionais em seus pés e torso, todas elas combinando com as de Cristo, que se seguiram a crucificação descrita nos evangelhos. O que havia em um evento que acontecera há 2000 anos e que poderia hoje influenciar esse homem de maneira tão poderosa? Ou mais precisamente, o que havia nos sentimentos desse homem em relação ao evento que exercera tamanho impacto em sua vida? A resposta a essa pergunta e o mistério do efeito placebo estão ambos apontando aos pesquisadores uma direção que tornou a ciência da medicina um pouco menos segura. A crença sobre o corpo. Nos últimos 3 séculos, temos confiado na linguagem da ciência para explicar o universo e como ela funciona. Não há nada em nosso modelo científico tradicional que explique um estigma. Quando os cientistas testemunham um fenômeno tão bizarro, há uma tendência de atribuí-lo a uma anomalia. É simplesmente um acaso o fato de que eles se sentem confortáveis em colocá-lo em uma categoria chamada mistério não resolvido, para ser reexaminado em algum outro momento. Pode ser que, ao fazer isso no passado, tenhamos ignorado as mesmas coisas que nos mostram como o mundo realmente funciona. Será que a crença de uma pessoa poderia ser tão poderosa que ela efetivamente espelhasse seus sentimentos mais profundos na carne de seu corpo? Absolutamente. Embora as pesquisas sobre o efeito placebo possam não ser tão atraentes quanto uma cruz cristã estampada na testa de um homem, isso é precisamente o que esses e outros estudos semelhantes estão nos dizendo. Quando acreditamos que algo é verdadeiro, nossa crença se combina com outras forças no campo da matriz de Planck para dar instruções ao corpo que o fazem tornar-se verdadeiro. Às vezes, os efeitos são visíveis no mundo físico, além do nosso corpo, como vimos no experimento sobre a paz realizada no Oriente Médio. Ou no caso dos estigmas, eles são espelhados no corpo que está tendo os sentimentos. Consciente ou subconscientemente, nossas crenças são parte da informação que envolve nosso mundo e nós mesmos, desde a regeneração de órgãos e da pele até as curas que foram descritas nos experimentos placebo. O material de que somos feitos está em conformidade com um padrão que modela nossas crenças mais profundas. E é aqui que as novas descobertas da biologia celular se tornam tão empolgantes. Isso porque estão dizendo a mesma coisa e estão fazendo isso na linguagem da ciência. O recente reconhecimento de que o campo lá fora está influenciando a maneira como o material de que somos feitos funciona dentro de nossas células enviou uma onda de choque através do mundo das ciências da vida tradicionais. Biólogos mergulhados na crença de que o DNA é a chave para destravar os mistérios da vida tiveram de reconsiderar sua posição à luz dos estudos, mostrando que os genes estão respondendo às informações vindas do campo que os cerca. O que é importante é que nossas crenças, as ondas elétricas e as ondas magnéticas criadas por nosso coração, fazem parte desse campo.
Em outras palavras, embora o DNA seja certamente importante e seja definitivamente um código que carrega a linguagem da vida em nossas células, há outra força que está dizendo a ele o que fazer. É essa enorme reavaliação que levou a todo um novo ramo da biologia chamada epigenética, definido como estudo de influências ocultas sobre os genes, influências que podem vir de várias fontes, incluindo as crenças que controlam nosso DNA. Essa linha de pensamento está nos colocando de volta na equação da vida como poderosos agentes de mudança. Essas são profundas e aguçadas percepções que nos levarão a compreender fenômenos como o efeito placebo e explicarão por que a crença de um homem em algo que aconteceu há 2000 anos pode se manifestar como as feridas que aparecem no corpo hoje. Costuma-se dizer que aquilo que consideramos verdadeiro sobre o nosso mundo pode ser mais importante do que aquilo que realmente existe. O motivo? Se acreditarmos em algo com a clareza suficiente, nosso subconsciente transformará nossa crença na realidade que acreditamos, como nosso ponto de partida. Em outras palavras, parece que este ditado é verdadeiro. Veremos isso quando acreditarmos nisso. Como o popular palestrante motivacional Robert Collier reconheceu há mais de um século, nossa mente subconsciente não pode dizer a diferença entre a realidade e um pensamento imaginado ou imagem imaginada. Então, para alguém que se identifica vigorosamente com a experiência da crucificação de Jesus, não deveria causar tanta surpresa ver sua mente subconsciente dirigir seu corpo para criar nele precisamente aquelas feridas. Em sua crença, ele está vivendo a paixão de Jesus como uma realidade. Uma vez que encontramos algo que nos diz que nossa maneira prévia de ver o mundo está incompleta ou mesmo totalmente errada, a parte difícil de mudar nossas crenças ficou para trás. Nossa experiência direta é o catalisador que quebra os laços da percepção que podem nos ter mantidos presos em nossa velha maneira de ver. Então, estamos no caminho para algo novo, um ponto de vista diferente. A chave é que isso aconteça espontaneamente. Não nos encontramos necessariamente sentados em um Starbucks e dizendo para nós mesmos: ok, agora eu preciso de algo novo em que acreditar. A nova crença acontece automaticamente na presença da experiência que nos dá uma razão para abraçá-la. A questão agora é menos sobre o fato de a crença influenciar ou não nosso corpo e nossa vida, e mais sobre as crenças que formam o fundamento da saúde ou da doença, da abundância ou da carência e da alegria ou do sofrimento que nossa experiência nos trazem. Em suma, no que é que acreditamos? Isso não é uma questão de que você pensa ou gostaria de pensar, que você acredita. Em vez disso, esta pode ser a única mais poderosa e reveladora pergunta que você pode fazer a si mesmo. No que você realmente acredita? E aqui a gente encerra o capítulo 3. Eu agradeço pela companhia de vocês. Um forte abraço, gratidão e até o nosso próximo vídeo.